Olá a todos, aqui é o Mohamed. No vídeo de hoje vou apresentar um guia completo e explicação sobre a estrutura avançada de mercado do ICT. O que é uma oscilação de longo prazo, médio prazo e curto prazo? Como determinamos isso e como usamos? Este vídeo é um dos mais importantes que você assistirá se estiver marcando um erro, mudança de caráter ou estrutura de ruptura. Você está sempre no limite e seu ponto de interesse ou PDR agora é respeitado e mantido. Ou você está sempre perdendo tratamentos, tem que assistir o vídeo até o final. Certifique-se de fazer isso, pois vou tentar juntar tudo para você no final do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal e entrar no meu Discord grátis, link na descrição. Vamos mergulhar. Então vou fazer uma rápida introdução primeiro e depois vamos cobrir Balancos de longo prazo curtos. oscilações de longo prazo e oscilações de médio prazo. Começarei com longo prazo e curto prazo, porque eles são meio que relacionados entre si. Eles são os mais fáceis e não vamos usá-los tanto em comparação com o giro intermediário. Então vamos nos certificar de que entendemos os dois primeiros e depois vou para o terceiro, que são as oscilações de médio prazo, que vamos depender mais. Então, primeiro de tudo, o método interbancário versus varejo, de analisar a estrutura do mercado. Quando olhamos para isso, temos o método de varejo, que é um pico mais alto e então fundos mais altos. Cada pico, quando o preço está fazendo uma linha de tendência com fundos mais altos e picos mais altos. Marcamos eles pensando que o preço continuaria subindo, é assim que funciona o método de varejo. No entanto, não é assim que o banco entra vendo o gráfico, não é desta forma. O mercado será visto como liquidez, lacunas de valor justo, então queremos ver o preço reequilibrando lacunas de valor justo e o preço buscando liquidez. E nós vamos ter três tipos de oscilações ao invés de alto mais alto e alto mais baixo e baixo mais alto e essas coisas. Vamos ter oscilações de longo prazo, oscilações de curto prazo e oscilações intermediárias, e a parte mais importante são as oscilações altas intermediárias, e a maior parte são as oscilações de curto prazo. Então, não entender a estrutura do mercado como um operador interbancário, isso vai fazer com que você caia vítima de falsas quebras de estrutura de mercado ou mudança de personagens. Na maioria das vezes, se você negociar apenas com base no último balanço, e você acha que o preço vai mudar de caráter a partir daqui e seu valor justo como isso será respeitado, só por isso você está totalmente errado. Então você realmente precisa entender que tipo de oscilação é essa. É de curto prazo? Ou é um termo intermediário ou um termo longo para você saber se é uma mudança de caráter válida ou não? Então eu acho que após este vídeo você vai entender. Após este vídeo eu vou te ensinar a evitar toda mudança de caráter ou deslocamento de microestrutura. Então, antes de mais nada, oscilações de longo prazo, seja alto de longo prazo ou baixo de longo prazo, é quando o preço está se movendo e se aproximando de um nível de resistência, seja uma lacuna de valor justo, ou um bloco de ordens, ou uma varredura, também pode ser uma varredura. Quando o preço atinge este nível, mostra uma grande reação e o preço vai agressivamente para o outro lado. É quando consideramos isso um pico de longo prazo. Qual é a condição necessária para termos um período maior? Esse pico precisa estar no diário ou no período de 4 horas. E na maioria das vezes, esse movimento aqui vai causar essa quebra na estrutura do marcador, essa mudança de caráter. E depois disso, o preço vai recuar e apresentar outra estrutura de quebra e múltiplas estruturas de quebra, Esse pico aqui, ele vai agir como um escudo. Isso vai te proteger e essa oscilação de longo prazo vai te dar a narrativa. Então, quando o preço confirma este pico aqui, se você estava otimista antes e então este pico se confirma aqui no diário ou nas 4 horas, você precisa mudar sua narrativa ou seu preconceito. Então, neste ponto, quando está confirmado, você precisa mudar para baixista. Bancos e instituições financeiras operam em gráficos mensais e semanais, diários. Isso significa que há uma grande liquidez institucional, é encontrado nesses gráficos. A EPDA vai querer buscar liquidez institucional grande, por isso o prazo mais longo é tão importante, precisamos focar no prazo mais longo. E eu sugeriria focar no diário ou nas 4 horas para esse tipo de oscilação. Agora, se você olhar para isso, assim, o que vemos aqui nós temos isso, autobloqueio aqui com uma lacuna de valor justo bem aqui. Nós marcamos isso é o cotidiano. Este é o prazo diário. Surpresa para portabilidade aqui nos dá uma vela bonita
e depois desce quase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 velas vermelhas ou velas de baixa fora de 9 mudanças de caráter bem aqui. Isso significa que este agora é um alto a longo prazo confirmado. Então agora eu estaria mudando se eu estivesse otimista aqui. Depois de ver isso, eu estarei mais pessimista. Vamos considerar essa lacuna de valor justo. Preencha essa lacuna de valor justo que sobe, então reagirá a partir desta área. Voltarei a esta imagem aqui, pois é um alto intermediário, e vou cobrir mais tarde. Mas, na maioria das vezes, essa alta a longo prazo tem uma grande reação, caindo agressivamente e, como sempre, terminou com uma mudança de caráter e múltiplas estruturas de interrupção. Você vê uma mudança de caráter aqui, o preço volta a chegar, compromisso de interesse para entrar, desce, me dê uma quebra de estrutura. À medida que sobe, minimize uma lacuna de valor justo aqui e, em seguida, quebre a estrutura. E você pode ver claramente que agora isso é um alto protegido. Nunca será quebrado a menos que nossa análise esteja errada. E de forma semelhante, dei um exemplo sobre impressoras de ponteiro, era um bloco de ordens com uma lacuna fervorosa. É a mesma coisa, mas com a velocidade, então tivemos esse baixo aqui. Não havia bloqueio automático ou qualquer outro ponto de interesse aqui. Então o preço reagiu neste vale justo a uma queda, mas depois temos uma varredura com uma mecha no período diário, varredura com uma mecha seguida por uma mudança de característica bem aqui, e eu vou explicar nos próximos slides porque essa mudança de característica é muito forte. Há algo que é diferente nesta mudança de caráter do que em outros movimentos. Não é apenas o último movimento antes da varredura, há algo mais, e então o preço sobe para a lacuna de valor justo novamente, e então eu quebro a estrutura. E você vê que houve uma estrutura de rompimento aqui também. Agora, se eu analisar os balanços de curto prazo, seja um alto de curto prazo ou um baixo de curto prazo, existem pontos normais de oscilação que têm liquidez acima e abaixo. Sempre liquidez acima e abaixo, você verá que esses pontos não estão sendo reequilibrados como se não fossem para um gap de valor justo e reagissem. Não é uma lacuna de valor justo e reagem de maneira diferente, como imaginar os preços subindo, 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 sem uma lacuna de valor justo à esquerda. Então, eles caem. Isso significa que cria alguma liquidez acima, né? O que agora é um movimento inteligente de dinheiro, é um varejo, ok. Então, muitas pessoas vão ter o seu excedente aqui. Vai cair, mas eventualmente este é um alto de curto prazo, este é um baixo de curto prazo, eventualmente o preço vai superar ambos, liquidez de venda e de compra. Até mais. Aqui esta liquidez do lado da compra é capturada. Então, depois disso, né, o preço cai e pega a liquidez do lado da venda aqui mesmo. Isso sempre será o cenário, pelo menos um dos lados, se não ambos, será aproveitado. Um exemplo aqui é que temos este pico de curto prazo. Veja, o preço acabou de subir acima deste pico, então o preço cai, criando este pico de curto prazo, e da mesma forma temos este baixo de curto prazo. Agora não há liquidez lateral abaixo disso, há uma liquidez acima disso, há liquidez. Então, o que esperamos? Uma varrida aqui. A liquidez é retirada desta baixa de curto prazo. E depois disso, você pode ver aqui, pressiona a saída da varrida da liquidez do lado da compra ou da alta de curto prazo. Isso sempre vai ser o cenário. Nós estamos apenas usando as oscilações de curto prazo por intrigas. Sem narrativa, sem estrutura, sem nada. Apenas para entrada. Vamos mudar para um intervalo de tempo menor apenas para entrada. Então isso não está realmente relacionado à estrutura de mercado, mas eu queria mencionar que quando temos liquidez, isso está levando a uma igreja de sopa ou uma varredura de liquidez. A liquidez é sempre tomada. Como é tomada? É uma varredura de liquidez e é uma investida de tartaruga. E na maioria das vezes eu vi esse padrão repetindo várias vezes e você pode embarcar nessa aventura quando estiver subindo, deixando um espaço de valor justo aqui, e então o preço sobe, né, criando um pico de curto prazo. O que isso significa? Não há lacuna de valor justo aqui, não há nada. É apenas o preço caindo. Ok, isso se deve à criação de um baixo de curto prazo, porque o intervalo de valor justo está bem aqui, não está aqui, está logo abaixo. Então, o preço não mitiga o intervalo de valor justo, mesmo que eu faça o bloco de mitigação. Ainda assim, quero ver a lacuna de valor justo. A quebra de preço, nesse topo de curto prazo, cria outro. O que significa que temos mais liquidez.
Mesmo que essa liquidez seja retirada, temos um alvo maior. Mesmo se cair aqui e eu quiser comprar, tem uma relação de recompensa para risco maior. Então, basicamente, pressione comes down. Leve esse mínimo de curto prazo para o gap de valor justo não mitigado e o preço sempre. Vou pegar o alto de curto prazo. Por quê? Porque já discutimos. O preço atinge o mínimo de curto prazo, atinge o máximo de curto prazo. Quando o preço atinge a liquidez do lado de venda e vai para a liquidez do lado de compra. É isso que está acontecendo aqui. Quando o preço chega, isso cria um ponto baixo no médio prazo. Quando o preço atinge esse gap de valor justo. Cria um ponto baixo intermediário. O que significa que agora saberei que estou na estrutura certa. Esta é uma estrutura errada aqui. Não é uma mudança de caráter, mas está criando essa carga de médio prazo. E louve ao Senhor Deus, isso é só uma varredura. Não é uma mudança de caráter. É isso que muita gente considera isso como uma mudança de caráter, quando realmente não é. Se você prestar atenção ao alto de curto prazo, baixo de curto prazo e oscilações de termo intermediário. E agora vem a parte mais importante, que são os balanços intermediários de trem, altos ou baixos. Então, balanços de médio prazo podem se formar de duas maneiras. Quero muito que você se concentre na segunda forma, mas você também deveria conhecer essa forma. Ok? Porque, de um jeito, está relacionado. Basicamente, o que eu quero ver é um baixo de curto prazo, meio daqui, indicador de preço em retracement, sem gap de valor justo aqui, nada. A imprensa cai novamente. E na maioria das vezes sobe, quebrando esse pico aqui, o ponto mais alto do balanço. Mas ele desce, não quebra isso. E sobe a partir daqui. Agora, é basicamente um baixo de curto prazo, ambos os lados, com um fundo de médio prazo, ou um balanço, que é um fundo de médio prazo, no meio. Este é o clássico balanço de médio prazo, certo? Duas leis de curto prazo, que tem uma oscilação entre elas, e esta é uma lei de médio prazo. Por outro lado, quero olhar para isso. E essa é a forma que eu queria focar. É realmente uma lacuna de valor justo. Quando se trata dessa diferença de valor justo, reagem a partir dela. Ou criando uma mudança de caráter, ou quebra de estrutura de mercado. E a segunda forma é na qual quero que você se concentre. Ok, é o reequilíbrio. O que eu quero ver é o preço chegando a uma lacuna de valor justo. E eu quero ver uma reação daí que cause uma mudança de caráter. Pressiona aqui, agora isso é meu terminal intermediário, conforme sobe, desce, atenua qualquer coisa aqui. Esse é meu curto prazo. Não, esse é o correto, é o mesmo que aqui. Mas não há necessidade de ter um ponto baixo de curto prazo aqui. Então você vê esse terminal intermediário pressionar, reagir, pressionar, desce, isso criará uma baixa de curto prazo. Depois, quando eu mostrar alguns exemplos, vai ficar mais claro. Se olharmos para este exemplo bem aqui, podemos ver que o preço estava caindo, pressione para chegar a este ponto. Não havia nada à esquerda. Substituto matador de preços, você vê que não há lacuna de valor justo, não há nada aqui, o preço chega aqui e sobe. Veja, agressivamente desce, cria uma carga de curto prazo aqui e sai. Você vê que não há diferença de valor justo aqui? Isso significa que é uma baixa de curto prazo? Não foi uma oscilação de médio prazo? Por quê? Porque não há lacuna de valor justo aqui. Agora temos uma baixa de curto prazo para um baixo de longo prazo e um baixo de médio prazo. Entre eles, essa é a primeira condição. Quando chega na segunda condição, o que temos agora é o preço subindo, houve uma varredura aqui, mas de alguma forma não está aparecendo. Após a varredura, vemos um movimento agressivo, com um deslocamento bem aqui, quebrar sua estrutura de mercado, isso aqui, e deixar um gap de valor justo. Eventualmente o preço sobe, construa esta lacuna de valor justo aqui pela primeira vez, e aqui pela segunda vez. Agora, isso é um alto de médio prazo, e, da mesma forma aqui, mas sempre pegue o mais alto, pegue este. Então este é o meu alto de médio prazo, mas eu estava apenas mostrando isso. Apenas para explicação, mas você pode ver que isso é um pico de médio prazo, e isso também é igual. Depois disso, o preço cai, para preencher essa lacuna de valor justo, né? Então, isso também é uma conta de médio prazo. Então, sempre que o preço vai para uma lacuna de valor justo, e reage a partir daí. Isso vai ser nosso balanço intermediário, tão fácil quanto isso mesmo. O conceito é simples, porém tem muitas aplicações e pode ser muito benéfico para você quando se trata de análise de estrutura de mercado. Então, agora, se eu quiser colocá-lo de uma forma simples, tudo junto, então eu diria um pico de longo prazo.
como quando você tem uma resistência ou um ponto de interesse em um tempo maior e depois o preço chega. E reagir a partir daí com uma quebra da estrutura do marcador, ou um movimento muito agressivo. Então isso confirma que é um pico de longo prazo, certo? O preço cai, então deixando uma lacuna de valor justo aqui. Essa alta vem agora para mitigar essa lacuna de valor justo, o que significa que esta é uma alta de curto prazo. Então eu realmente não presto atenção nisso e o preço também volta. Vamos supor que agora a liquidez. Isso também é liquidez. Altos relativamente iguais, eventualmente, vão levar esses altos relativamente iguais para o intervalo de valor justo. E foi isso que aconteceu aqui. Esse é o cenário perfeito, como eu ensino sempre no meu canal do YouTube. Este é o meu modelo favorito. Agora, o preço entra no vão de valor justo e também reage a partir daí com uma mudança de caráter. Isso agora é o meu pico de médio prazo. Está confirmado. E se você quiser ter mais confirmação sobre o que vai acontecer após a quebra na estrutura do mercado, é que o preço vai retraçar e vai criar uma falha de oscilação. Sempre. Sempre para que este pico intermediário seja válido, será seguido por uma falha de oscilação. O que é uma falha de oscilação? É basicamente uma oscilação que falhou em fechar ou até mesmo em ultrapassar essa alta. Isto é um pico intermediário. É uma falha de oscilação porque não conseguiu ultrapassar este pico. E começou a cair quebrando esta baixa. Então, isso é uma quebra de estrutura. E sempre você terá oportunidade de entrar aqui nesse pico intermediário para vender. E você também vai encontrar uma melhor oportunidade. Para vender a descoberto a partir da falha do swing, a falha do swing sempre vai ter isso. Então vamos supor que isso seja uma falha de oscilação. Este é o topo da falha de oscilação. Na maioria das vezes haverá um autobloqueio no topo da falha do swing e um gap de valor justo. E você pode entrar por esse gap de valor justo. Sempre vai ser assim e então você vê uma reconstrução aqui. Quebre nossa estrutura aqui e isso vai ser seguido. Até mesmo a grande estrutura será seguida por quebra de estrutura. Porque temos nosso pico de longo prazo, é confirmado aqui. Agora, se eu quiser juntar tudo, eu diria que a perspectiva de longo prazo te dá a narrativa. Então, sempre que houver uma alta confirmada de longo prazo ou uma alta de curto prazo, você precisa pensar duas vezes sobre seu viés, sobre sua narrativa. Primeiramente, o preço provavelmente vai cair. Como isso é comparado agora? Isso é uma proteção? Isso é um escudo. Quando se trata da perspectiva de médio prazo, vai te dar a estrutura. Vai te dar a estrutura, vai te mostrar onde você está. A área é válida e inválida. Vai mostrar para você. Onde colocar seu stop loss. Esse é o ponto de vista de médio prazo. Você vai saber se está na estrutura certa ou não. E então, no final, a perspectiva de curto prazo vai te dar a entrada. Você vai saber. Você vai saber onde entrar e então sempre mudará para um prazo mais curto para encontrar uma entrada melhor para refinar sua entrada por uma melhor relação de recompensa para risco. Agora, se você olhar para este exemplo, basicamente o preço estava caindo, havia essa alta de longo prazo aqui e o preço estava descendo. Quando sua opinião vai mudar? Bem aqui você vê essa varredura de alta antiga em um período mais longo. Há uma varredura de alta antiga, há um pico antigo aqui e foi superado. Agora, após essa varredura e o preço voltar ao intervalo, você mudará seu viés para otimista. E você pode esperar por uma confirmação bem aqui também. Mas após esta varredura, você meio que muda para otimista. Temos aqui uma lacuna de valor justo. E o que estava acontecendo é que você vê este pico tocando na lacuna de valor justo e desce. Isso faz com que seja um pico de médio prazo. E o que já dissemos sobre a perspectiva de médio prazo? Ele te dá a estrutura. Então, basicamente, este é um alto de médio prazo, é uma previsão, e este é também o último movimento claro antes dessa movimentação para baixo. Então, isso vai ser a nossa mudança de caráter, e não é uma mudança de caráter normal. Não é apenas o último gêmeo antes. A varredura bem aqui. Agora, é um alto intermediário porque estava em uma lacuna de valor justo. À medida que desce, quebre isso. Então, essa quebra está me dando uma indicação de maior probabilidade de que a tendência vai mudar e eu preciso mudar meu viés para otimista. Agora, na maioria das vezes o preço vai descer, preencher uma lacuna de valor aqui ou neste bloco de breakout bem aqui,
e vai subir daqui. É assim que precisamos ver o gráfico. Sempre queremos buscar essa forte mudança de característica. É o alto intermediário quando este está quebrado. Vai querer mudar a sua preferência? Não qualquer mudança de caráter, porque se isso não foi um pico intermediário, o que vai acontecer é que o preço vai subir. Muita gente vai pensar que isso é uma mudança de caráter. E talvez o preço caia em breve. Vou te mostrar uma reação aqui, mas ela vai quebrar tudo isso. Porém, é um forte indicativo de confiança. Agora, compartilho mais um truque com vocês, porque muitas pessoas estão perdendo negócios devido à mudança de caráter. Basicamente, nossa mudança clássica de personagem é essa à direita. Queremos ver o preço se movendo para baixo. Basicamente, o preço estava em tendência de baixa. Vemos um movimento para cima. Se o preço chegar aqui sem romper esta baixa e depois romper esta alta, isso não é considerado uma mudança de caráter. O que realmente queremos ver é ultrapassar o último balanço antes da varredura. Então, você vê a varredura aqui. Onde está o último balanço antes da varredura? É este aqui. Então, nossa mudança de característica será ultrapassar isso. E o preço vai fechar acima. Lembrem-se, precisamos de fechamento acima, senão é varredura. Então, a imprensa vai fechar acima e depois descer para uma lacuna de valor justo aqui, ou faixa de preço de equilíbrio, ou romper um bloco, ou seja lá o que for. Ou para dentro da ferramenta OBI. Você entra aqui e pressiona, vai subir, mas muitas vezes isso não é visto. Quero dizer, você ainda vê, mas às vezes perde muitas operações e oportunidades só porque está esperando por isso. Você está esperando pelo último balanço a ser fechada acima, o que não ocorre sempre. Por outro lado, o que acontece aqui é o preço criar uma alta e então cria um balanço de falha. O preço não fecha acima deste baixo aqui, sobe e depois chega ao intervalo de valor justo. Você ainda pensa que não há mudança de caráter ainda e o preço vai... E você vai ficar tipo, meu Deus, isso não funciona. ICT não funciona. O conceito de dinheiro inteligente não funciona. Mas o que você não sabe é que isso agora é um alto intermediário. Por quê? Por quê? Porque há uma lacuna de valor justo aqui. E o preço estava se aproximando dessa lacuna de valor justo. E então mostrou uma reação. Então não precisa ir abaixo deste ponto. A superação deste ponto agora confirma que isso é uma mudança de caráter. E é uma confirmação forte. Pressione para separar. Você entra pelo Vale da Feira, mas se houvesse... Há uma lacuna de valor justo aqui que não foi mitigada, então você pode entrar por aqui. Mas se tudo foi mitigado aqui, você pode entrar por ali. Esse é um truque muito importante. É que você vai ver quase todo dia muita gente no meu Discord reclamando que perde muitos negócios por isso. E é isso que estou te dando agora. Um exemplo, a mesma coisa aqui. Podemos ver que tivemos uma varredura aqui, mas então não houve mudança de caráter. Então, aqui está a varredura. Onde está o meu último balanço? Você pode pegar este ou aquele também, mas em ambos você vê que não houve fechamento abaixo disso. Mas havia uma lacuna de valor justo aqui, que o preço entrou e reagiu a partir dali. Mas o que aconteceu é que o preço não fechou acima disso. Se o preço subir e depois descer, estarei procurando por essa oscilação como meu ponto de mudança de caráter. Mas se isso não acontecer, muitas pessoas dirão, ok, estarei esperando por este balanço agora para ser levado para uma mudança de caráter. Mas o que você pode fazer em vez disso é, agora isso é um termo intermediário, embora. Por quê? Porque havia uma lacuna de valor justo, o preço mitigou essa lacuna de valor justo, vem a falha de oscilação aqui, e o preço cai quando fechar abaixo deste ponto. Isso significa que há uma mudança de caráter que acontece aqui. Você vê um fechamento claro abaixo. Não há nada atenuado aqui. Há uma mudança de caráter óbvia. Lacuna significativa aqui. Isso não foi atenuado. Você pode entrar aqui e você vê o movimento depois disso. É tudo por hoje no meu vídeo. Espero que vocês gostem, se quiserem mais. Se algum de vocês precisar de mentoria individual, entre em contato comigo por e-mail e não esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. E um comentário. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigado e desejo-lhes tudo de bom.